Este livro aqui mudou completamente a minha visão de mundo. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse termo storytelling, ele está muito em alta. E eu, em 2021, tive a oportunidade de ter uma palestra com o Carmine Gallo, o escritor deste livro chamado Storytelling. E este vídeo aqui, ele não é um spoiler sobre tudo que tem no livro, mas é para você saber se vale ou não vale a pena fazer a leitura dele. Bora lá? Meu nome é Gabriele Froza, eu sou advogada e aluna da Escola de Formação Política Renova Brasil. Inclusive, foi no Renova que eu tive o prazer de conhecer este livro aqui fantástico chamado Storytelling. Para quem tá muito perdido aqui, eu vou dar só uma introduçãozinha. O que é o storytelling? O storytelling, ele é basicamente a narração de uma história. É você juntar os fatos e contar uma história. E esse contexto de contar histórias pode ser tanto para sua vida pessoal, você contar sua própria história e tal, para atingir objetivos pessoais, quanto para você usar isso na sua empresa ou de forma corporativa. Inclusive, o livro aqui, ele atua o Carmine Gallo, ele mostra de uma forma mais corporativa, como pessoas criaram grandes impérios com o storytelling, mas não necessariamente, porque eu acabei usando muito para minha vida pessoal, ainda que não seja na aplicação para uma empresa e etc. E o livro, ele coloca uma perspectiva que mudou totalmente a minha vida. Por quê? Eu sempre gostei de contar história, sempre, eu sou falante total. Só que assim, existem histórias, existem boas histórias e existem histórias transformadoras. E é sobre as histórias transformadoras que este livro trata. Por quê? Muitas coisas que acontecem na nossa vida isoladamente parecem horríveis, né? Então, o fato de eu ter nascido numa família mais humilde, num bairro mais humilde, ter estudado a vida inteira em escola pública, todas essas coisas, pra mim, vou dar o meu exemplo, pareciam muito ruins. Então, eu me sentia insegura, minha confiança também era ruim por conta desses motivos, eu achava que eu não era mais inteligente que outras pessoas, enfim. Essas dificuldades da vida, que cada um tem as suas, acarreta algumas consequências pra gente. Só que quando a gente junta esses fatos e transforma ele numa história, e divulga essa história, e conta essa história, e mostra não aquele fato isolado que aconteceu, mas a gente transforma essa história na sua história, com a paixão que você teve, com onde você chegou, ou onde você está caminhando, para onde você está caminhando, porque não necessariamente você chegou, porque às vezes a gente nunca chega, né? Acaba que muda totalmente a perspectiva. E quando você usa essa sua história, que era de dificuldades, cada um tem as suas, e usa ela no mundo corporativo, seja para alcançar um objetivo, para conseguir um investidor, que tem aquele Shark Tank, que tem muito isso, né? Hoje em dia eles usam muito storytelling para narrar a história, principalmente porque tem que ser rápido. Quando você usa tudo isso, faz essa concatenação e conta essa história, ela deixa de ser só a sua história. Ela é uma história transformadora. E aí muda completamente a perspectiva e como que a sua história vai ser usada. Então, o livro, ele traz mais de 50 histórias de pessoas. Então tem Papa Francisco, tem Steve Jobs, que usava muito do storytelling, da maneira de falar nas apresentações. Tem a Oprah, tem a Malala, tem essas pessoas mais famosas, mas tem, tipo, muita gente. E, assim, são histórias fantásticas. O modo como ele escreve o livro é muito leve. Então, como ele é especialista em storytelling, consequentemente, o Carmine Gallo, ele faz de uma maneira que parece que você tá lendo uma revista. Não, nem revista é tão bom, na verdade. Parece que alguém tá te contando. Você fica imerso ali no mundo. Os capítulos são pequenos e são divididos em, primeiro, qual é a história da pessoa, depois como que ela usou o storytelling, enfim, é muito simples assim a maneira como ele expõe as histórias. E o storytelling mudou a minha cabeça porque você acaba percebendo que tudo é uma contação de histórias. Quando você faz um post no Facebook, quando você faz um PowerPoint para fazer uma apresentação de vendas, quando você chega para vender um produto, ou quando você tá em família contando alguma coisa que aconteceu, quando você quer convencer alguém de alguma coisa, na verdade, tudo, em todos os cantos da nossa estrutura, tem o storytelling. E pra mim o mais mágico foi entender justamente que aquilo que era muito difícil pode se tornar o meu maior artifício, dependendo de como que ele é contado, dependendo do enredo que ele é feito. E também um outro ponto que mudou assim muito a minha perspectiva foi simplificar.
como a gente pode perceber, às vezes simplificar as coisas, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, às vezes é muito mais difícil do que explicar uma coisa complexa. Se eu estudar aqui uma matéria muito complexa e explicar daquele jeito que tá ali, é fácil. É complexo, continua sendo complexo. Difícil é você pegar uma coisa que já é, por natureza, muito difícil e fazer com que outras pessoas entendam. Simplificando o tempo que você vai falar aquilo, simplificando a maneira, as palavras, usando analogias para tentar facilitar o entendimento. Então, o livro ele dá muitas dicas no decorrer sobre como que você pode fazer isso. Como melhorar a sua fala, como melhorar a maneira como você conta as histórias. Ele não só conta as histórias, como ele dá muitas dicas, de como que você pode fazer isso. Então, é basicamente isso. Eu não queria falar aqui pra vocês exatamente cada história e tudo, porque eu quero que vocês leiam. Realmente vale muito a pena esse livro, vale muito a pena. Eu até demorei pra ler ele, porque eu não queria que ele acabasse. Eu queria realmente lendo aos poucos, degustando, assim, porque é muito bom. E como ele fala aqui em uma das frases do livro, não é que você quer ou você não quer fazer o storytelling. Você é o storytelling, porque a sua própria vida é uma história. Mas o importante, então, é transformar essa sua história numa história transformadora. Então é isso, gente. Quem quiser saber mais detalhes e que eu dei spoiler, pode mandar mensagem que eu dou, tá? Mas esse vídeo aqui era só pra falar se vale ou não vale a pena e vale muito a pena. Valeu, gente!